Tá para vocês, o que é um hemograma? É um exame que avalia as células sanguíneas. Exatamente. Então, é um exame que vai inspecionar o sangue humano. Então, a gente faz análise de leucócitos, plaquetas e hemácias. E são análises quantitativas. Então, qual que é a função de um hemograma? Então, ele vai auxiliar no diagnóstico de anemias. Então, além de auxiliar no diagnóstico de uma anemia, ele vai ajudar a classificar o tipo de anemia. Neoplasias hematológicas. Quem lembra quais neoplasias hematológicas a gente estudou? Neoplasia é câncer, então é um câncer de célula sanguínea. Quais foram elas? Leucemias? As leucemias, exatamente. Reações infecciosas inflamatórias. Por quê? Porque quando a gente tem um quadro infeccioso ou inflamatório, a gente tem um estímulo para migração de células. Então, essas células elas aumentam a sua concentração no sangue e a gente vai conseguir detectar isso através do hemograma. Então, acompanhamento de terapias medicamentosas também é realizado e avaliação de distúrbios plaquetários. Então, a gente estudou que a gente tem aquela doença hereditária que chama púrpura trombocitopênica idiopática. E é de forma autoimune. Então, é um paciente que espontaneamente começa a produzir anticorpos e esses anticorpos vão destruir as plaquetas. Então, isso serve para avaliar esses distúrbios também, bem como fornecer um prognóstico para o paciente. Então, dependendo da quantidade de células que tem, o médico consegue saber se o prognóstico desse paciente é favorável ou desfavorável. Então, aqui a gente tem um modelo de um laudo de hemograma. Então, aqui está assim os valores. E aqui a gente tem a série das hemácias, a série dos leucócitos e as plaquetas. Então, tudo que é relacionado à hemácia se chama eritrograma. Então, são os índices hematimétricos das hemácias. Leucograma é tudo que está relacionado com os leucócitos. E a plaqueta vem aqui separada. Então, aí eu pergunto para vocês acham que um médico pode pedir somente um eritrograma? Ou ele vai pedir sempre hemograma? Acho que sempre o hemograma. Sempre? Eu acho que sim, não? Não. Então, alguns médicos, eles querem saber somente o nível de hemoglobina do paciente. Então, aí eles vão pedir o quê? Vão pedir um eritrograma. Então, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês, porque tem médico que não quer o hemograma, quer só o eritrograma ou só o leucograma. Então, assim, de certa forma, ele pode pedir o hemograma inteiro, mas ele quer saber só a série eritrocítica. Então, ele vai pedir só um eritrograma. Então, isso aqui é muito utilizado em maternidade. Então, o médico ele vai pedir um reticulócito e vai pedir um eritrograma para ver se aquele RN está com policitemia. Então, a gente tem que saber que esse exame ele pode ser desmembrado. Então, tem médico que pede somente plaqueta. Vamos supor, na época da epidemia da dengue, a gente tinha um atraso enorme de resultados por causa de aumento de demanda de exames. Então, aí o que o médico passou a pedir? Somente a plaqueta. Então, ele pediu o teste bioquímico, que é o teste rápido para dengue, e pedia a plaqueta. Por quê? Porque ele podia avaliar o prognóstico desse paciente. Então, só falando um pouquinho da história, então lá em 1850 que começaram a se fazer contagens mais precisas e exatas, através das câmaras de contagem.
Lá em 1878, foi realizada a primeira tentativa de determinar a concentração de hemoglobina no sangue. Então, se a gente for olhar, tem muito tempo. Em 1920, foi introduzido o método da cianometa-hemoglobina, que é o método que é atualmente recomendado pelo Conselho Internacional de Normalização em Hematologia. Então, se a gente for olhar, tem um método aí que tem 100 anos, mas que é utilizado até hoje na prática clínica. Em 1929, foi descoberta a determinação do hematócrito por centrifugação. E olha para vocês verem, em 1901, 1902 foram desenvolvidas as colorações que misturaram corantes ácidos e básicos para se corar o esfregaço. Então, isso aí abriu o horizonte para o exame morfológico na microscopia. Em 1950, foi instituído o método de impedância para contar as células sanguíneas. E isso aí para facilitar para o laboratório de análises clínicas. Então, a gente sempre tem que lembrar das pesquisas, que elas são essenciais para a gente desenvolver qualquer coisa no nosso mundo, e também do avanço tecnológico. Então, juntando esses dois itens, o hemograma ele pode ser empregado rotineiramente por um grande número de pacientes, favorecendo, então, o diagnóstico e monitorização das terapias. Por que eu estou falando empregado rotineiramente por um grande número? Porque antigamente os hemogramas eram feitos de maneira manual e isso demandava um enorme tempo. Então, só se pedia um hemograma quando era estritamente necessário. E hoje em dia não, hoje em dia ele já vira um exame de rotina. Então, a gente tem técnicas manuais para se fazer um hemograma, são técnicas mais baratas, só que tem uma desvantagem, elas são mais trabalhosas e demoradas. Temos as técnicas automatizadas, que são técnicas mais caras, só que são mais precisas, mais exatas, mais rápidas, e faz análise de parâmetros que não são possíveis de se obter através das técnicas manuais. Então, é aquela história do custo-benefício. Então, eu pergunto para vocês acham que é mais confiável uma técnica manual ou uma técnica automatizada? Acho que é uma automatizada. Automatizada. Por quê? É menos chance de ter erro. Exatamente. Então, a gente tem uma menor chance de ter erro. Por quê? Porque tudo que é visual ou depende da mão de um ser humano embute mais erro do que você colocar uma máquina, que é uma tecnologia que é calibrada, que é mais estável que um ser humano, digamos assim. Então, para a gente fazer um hemograma, a gente coleta um tubo contendo um anticoagulante, que é o EDTA. E o EDTA ele vai quelar o cálcio que está presente lá no sangue. Então, o processo pré-analítico ele é muito importante. Isso envolve a coleta e o transporte desse material biológico. E isso está diretamente relacionado com a confiabilidade do resultado. Porque se a gente não faz uma coleta adequada e não transporta esse material de uma forma adequada, a gente pode ter alterações que vão cursar com a liberação de resultados que não são fidedignos com o quadro do paciente. Vocês lembram o que o cálcio faz na cascata de coagulação? Quem lembra? Eu acho que ele ajuda a formar fibrina. Então, ele não vai formar fibrina. Isso seria o produto final. Mas ele impede que a via comum aconteça. Então, ele é um cofator. Então, se a gente não tem esse cofator, a gente não tem ativação do 10A, não tem ativação
do 5A. Então, se a gente não tem ativação do 10A com 5A, a gente não forma trombina. A gente não tem conversão do fibrinogênio em fibrina. E por aí vai. Então, ele participa de diversas conversões da via comum. Então, se a gente vai quelar esse cálcio, ele não vai entrar nesse ciclo e a via comum ela não vai acontecer. Então, a gente vai ter tanto a parada da via intrínseca quanto da via extrínseca. Então, um fato muito importante, após a coleta, a gente tem que homogeneizar o tubo de 8 a 10 vezes. Por que vocês acham que a gente tem que fazer isso? O sangue não coagular? Isso. Mas se a gente for pensar, por que ele não vai coagular se a gente fizer isso? Porque ele vai misturar aquele negócio de alguma coisa. Exatamente. Então, a gente tem que homogeneizar de 8 a 10 vezes para que toda molécula de anticoagulante entre em contato com o sangue. Então, se a gente coleta um tubo, mesmo que a coleta seja boa, e coloque ele lá numa grade sem homogeneizar, essa parte aqui fica impregnada com anticoagulante. E aqui fica faltando o anticoagulante para quelar o cálcio dessa amostra. E aí a gente tem formação de quê? De coágulo. Então, por isso que a gente tem que inverter de 8 a 10 vezes. Então, isso é um processo pré-analítico, é o que acontece antes e que vai ter alteração direta no resultado do paciente. Então, se você forma coágulo, você vai diminuir plaqueta. Por quê? Cada coágulo ele vai contar como uma plaqueta. Se tiver 10 mil plaquetas, ele vai contar como uma. Então, esses grumos que são formados através dessa falha na homogeneização, até mesmo de uma coleta difícil, provocam uma falsa trombocitopenia. Então, aqui é só mostrando para vocês, de novo, aqueles coágulos. E a possível causa é a falta de homogeneização desse tubo. Então, vamos falar um pouquinho dos procedimentos manuais. Então, as hemácias e os leucócitos são contados manualmente somente em situações em que a automação não está disponível. E como que a gente vai contar? A gente vai contar através das câmeras de contagem, que são chamadas de hemocitômetros. Então, quais são os tipos de hemocitômetros? Câmara de Neubauer, que é essa aqui à esquerda, e a câmara de Fuchs-Rosenthal. Então, aí eu pergunto, vocês acham que é mais rápido contar hemácia e leucócito em câmara ou um método automatizado que você vai colocar no aparelho? Automatizado. Então, é melhor o automatizado. Então, pensa o tempo que a gente não demora para contar aqui, sendo que o aparelho solta o resultado com 1 minuto. E vai soltar o resultado não só de leucócito e hemácia, mas de tudo. Então, aqui é só para explicar, isso aqui é uma visão como se a gente estivesse enxergando lá no microscópio. Então, essas câmeras, elas têm esses retículos e cada câmara tem uma forma de retículo diferente. Então, a Neubauer ela tem esses retículos menores, já a Fuchs-Rosenthal não. Então, ela tem os retículos do mesmo tamanho. Então, a gente vai contar as hemácias nos 5 quadrantes do centro dessa câmara e os leucócitos a gente vai contar nos 4 quadrantes das extremidades. Então, a gente conta os 4 quadrantes com os 16 quadrados cada um. Então, como que a gente faz? A gente vai varrendo de um canto a outro. Aí a gente vai para o quadradinho de baixo, retorna, vai para o quadradinho de baixo, avança, quadradinho de baixo, retorna. Então, a gente conta cada um desses. Então, vai anotando o resultado. Aqui achei 10, aqui achei 20.
aqui achei 10, aqui achei 10. Aí no final a gente vai somar e vai fazer um cálculo. Então esse cálculo, ele leva em consideração a contagem do número de hemácias, de células, então pode ser tanto hemácia ou leucócito, e o fator de correção. Então o fator de correção, ele leva em consideração a área e a altura do retículo. Por quê? Porque essa área aqui é diferente dessa daqui. E a gente tem uma profundidade dessa câmara também. Então a gente tem que fazer um fator de correção para no final a gente ter um valor em microlitro ou em milímetro cúbico. E também a gente leva em consideração o fator de diluição. Então a gente tem, às vezes, cerca de 3 milhões de hemácias. Então imagina a gente colocar um sangue puro aqui. Vocês acham que é fácil contar ou difícil? O que vocês acham? Que é difícil? Que é muito difícil. Então, tem tanta célula que a gente não consegue nem ver o limite de uma célula e outra, por causa da alta concentração. Então, o que a gente faz? Dilui essa amostra previamente. Então, o que é diluir? A gente vai pegar uma fração desse sangue e vai diluir em uma solução salina, porque a solução salina não vai lisar aquela célula e a gente vai conseguir fazer a contagem. Então, se a gente pegou o sangue, pegou uma parte dele com 9 de salina, então a gente diluiu 10 vezes. Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente tem que multiplicar 10 vezes. Por quê? Porque aquele sangue aquelas células que a gente contou são 10 vezes aquele valor. Deu para entender direitinho? Eu não entendi, César. O que é o fator de diluição? É quando a gente dilui o sangue para poder contar. Se a gente aplica o sangue lá do tubo diretamente na câmara, ela vai preencher todos os retículos, mas a gente não vai conseguir enxergar nada. Por quê? Porque é muita célula. Então isso confunde a gente e também aumenta o tempo de contagem. Então a gente vai pegar aquele sangue, vai colocar numa salina e vai analisar. Então é como se eu pegasse um tubo, colocasse, transferisse parte do sangue para uma salina e fosse analisar, porque a gente tem que ver o limite das células. Se a gente coloca sem diluir, a gente não enxerga. Então, se a gente diluiu, por exemplo, uma parte do sangue para 9 de água, a gente diluiu esse material 10 vezes. Então, a gente pegou 1 microlitro e diluiu em 9. Então, a gente diluiu 10 vezes. Na hora de fazer o fator de diluição, a gente tem que multiplicar para obter a concentração ideal. Então, as plaquetas, a gente pode fazer contagem manual e existem métodos diretos e indiretos. Um método direto, a gente vai usar a câmara da mesma maneira. O método indireto, a gente vai usar esfregaços. Então, eles são utilizados para validar a contagem eletrônica. Então, o método indireto mais conhecido é chamado método de Fônio. E ele é usado, além disso, para contar quando a gente tem uma trombocitopenia intensa. Então, às vezes, o aparelho ele vai liberar 0 de plaqueta. Aí o médico vai falar assim, é 0? 0 é nenhuma plaqueta. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um método indireto para você poder ver se realmente você não tem nenhuma plaqueta naquela lâmina. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai contar as plaquetas em 1000 hemácias. Então, a gente vai focalizar um campo, vai contar quantas hemácias. Então, se cada campo tiver 200 hemácias, a gente vai contar 5 campos. Então, a gente contou as 1000 hemácias. Então, a gente vai pegar aquele valor de plaqueta que a gente teve lá e vai multiplicar pelo valor total das hemácias e vai ter o valor das plaquetas. Então, aqui eu trouxe um exemplo. A gente teve 30 plaquetas contadas e o número de hemácias 2,63. Então, como que é feito o cálculo? Vai multiplicar um pelo outro, não é isso? Não é isso?
É, Então quanto que dá 30 vezes 2,63? Quem tem um celular aí para fazer pra gente? dá 78,9. 78,9. Então, o valor de referência é de 150 mil a 450 mil. Então, tá estranho esse valor, não é? Sim. Só que aí a gente tem um porém. A gente vai expressar em casa decimal. Então, é 78,9 vezes 10 a 3. Ou seja, esse paciente tem 78.900 plaquetas por microlitro. Então, o normal é de 150 mil a 450 mil. Então, esse paciente aqui, ele tem uma trombocitopenia. Então, realmente, ele tem pouca plaqueta em sangue periférico. Então, eu falei que a gente conta quando a gente vai validar uma metodologia, quando às vezes o aparelho vai liberar 0 de plaqueta, e tem alguns médicos que eles pedem para a gente fazer a contagem manual, mesmo ele tendo a contagem automatizada. Então, aí a gente tem que saber disso aqui, porque isso vai ser útil para a gente. Então, é bem simples. Você vai contar as 1000 hemácias, e dentre essas 1000 hemácias, quantas plaquetas você encontrou, e vai multiplicar pelo número das hemácias. E aquele resultado vai vir vezes 10 a 3. Aí você faz a conversão da potência em número, e aí compara com o valor de referência. Contagem de reticulócito. Então, a gente já viu, a gente vai incubar o sangue com corante supravital, que é o azul de crescer brilhante, na mesma proporção 1:1. Então, o que significa? Se eu coloco 15 microlitros de sangue, eu tenho que colocar 15 microlitros de azul. Se eu coloco 50 de sangue, eu tenho que colocar 50 de azul. Então, são proporções iguais. Temos que incubar 37 graus por 15 minutos. Depois a gente faz o esfregaço, vai contar 1000 hemácias e, dentre essas 1000 hemácias, quantos reticulócitos que a gente vai encontrar. E depois a gente vai fazer o cálculo em porcentagem. Então, o normal é de 0,5 a 1,5. As dosagens de hemoglobina. Então, esses são todos procedimentos manuais. Então, a gente vai incubar o sangue com um reagente. Então, esse reagente, ele é o cianeto de potássio, o ferricianeto de potássio. E a gente vai fazer a leitura espectrofotométrica. Então, como que funciona? Na espectrofotometria, a cor é diretamente proporcional à concentração do analito. Então, é uma reação colorimétrica. Então, a gente vai incubar o sangue com aquele reagente. Então, quanto mais hemoglobina tiver, mais intensidade de cor a gente vai ter. Então, a gente vai ler num aparelho, num comprimento de onda ideal, para determinar a concentração do analito. Então, o hematócrito. O hematócrito ele é a relação das hemácias com o sangue total. Então, a gente vai aplicar o sangue num tubo graduado ou centrifugado. Então, a gente vai centrifugar esse material e aí a gente vai fazer o cálculo em porcentagem. Então, a relação que a parte vermelha vai ocupar em relação ao plasma. Então, é um método confiável e de baixo custo. E olha aqui para vocês verem, ainda é muito utilizado, principalmente em bancos de sangue, para triagem de pacientes doadores. Então, é um método extremamente barato, onde a gente precisa só de um tubo ou de um capilar e de uma centrífuga. E os índices corpusculares? Então, a gente avalia tamanho e concentração de hemoglobina das hemácias. Então, quais resultados que a gente vai usar para fazer o cálculo? Contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina e determinação do hematócrito. Então, o VCM é o volume corpuscular médio, o HCM é a hemoglobina corpuscular média e o CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média.
Então, a gente faz o cálculo. O VCM é o hematócrito vezes 10 dividido pela concentração de hemácias. O HCM é a hemoglobina vezes 10 dividido pelo número de hemácias. E o CHCM é a hemoglobina vezes 100 dividido pelo hematócrito. Então, esses resultados vão ser úteis para classificar e entender os tipos de anemias. Então, se por acaso um dia o equipamento do laboratório parar e não tiver jeito nenhum, se você não tiver nenhum outro aparelho que a gente chama de backup, que é um aparelho que fica lá em stand-by para quando o seu aparelho principal parar ele entrar em ativa, se você não tiver esse aparelho, tiver um resultado muito urgente, você vai ter que se virar. Então, a forma de você se virar é você fazer o procedimento manual. E o outro procedimento manual é o exame microscópico da extensão sanguínea. Então, é quando a gente vai confeccionar o esfregaço, vai analisar a parte do corpo e aí vai diferenciar as células morfologicamente. E ainda vai observar a morfologia das células. Então, vai observar se esse neutrófilo tem granulação, vai observar se essas hemácias estão normais, se estão hipocrômicas, se tem poiquilocitose. Então, é um exame extremamente confiável, mas a gente tem que ter profissionais treinados e capacitados para fazer essa leitura. Então, a automação começou a surgir com o avanço da tecnologia, então apresentou diversas vantagens. Diminuição da intervenção humana, ou seja, o ser humano ele interfere minimamente naquele processo, então não depende muito dele. Agilidade na liberação do resultado, então a gente libera muito exame em pouco tempo. Permite análise de grande volume de amostras. Então, se a gente tem um laboratório que faz procedimento manual, o que praticamente não existe mais, aquele laboratório ele não tem tempo para trabalhar com muita amostra, então ele não consegue crescer no mercado. Então, se você consegue analisar grande volume de amostras, isso já pede o quê? Uma automação. Então, a gente tem diversos equipamentos, alguns mais modernos que outros. Então, quanto mais moderno é o equipamento, maior é o volume de amostras que ele consegue analisar. E outra parte muito importante é que eles são mais precisos e mais exatos, que a gente vai ver mais para o final o que seria isso. Então, desde 1980, o método manual começou a ser substituído pelo método automatizado. Então, a gente faz método manual em algumas situações. Então, quais são as situações? Eu já falei para vocês pelo menos umas duas. Quem pode relembrar aí comigo? Pessoa, você vai usar situações manuais quando o equipamento eletrônico não estiver disponível ou inoperante, ou quando a máquina solta um resultado muito, tipo a plaqueta está com 0 de porcentagem. Aí você vai ter que fazer a contagem manualmente. Exatamente. Então é quando um aparelho ele se torna inoperante, tá? É quando ele estraga e você não tem nenhum outro equipamento. Ou quando o médico ele pede para fazer uma metodologia manual, então você tem 0 de plaquetas. Então 0 é uma coisa muito grave. Então tem que analisar se realmente é 0 mesmo. Outra situação, para poder validar um método automatizado. Então é uma das formas. Hoje em dia não se é muito utilizado, mas a gente pensa isso para cidade grande. Mas quando a gente vai ver interior, em lugares onde a assistência à saúde é mais precária, a gente vê que isso não é tão irreal. Então aqui eu coloquei um videozinho para vocês verem a importância da automatização.
resultado já sai aqui na tela. Deu. Então, vocês conseguiram ver a importância da gente automatizar? Então, eles deram um exemplo. Na época da dengue. Na época da dengue, eles demoravam muito para o paciente ter o resultado. E isso implicava em quê? Além da gente ter uma sobrecarga do serviço, isso implicava no aumento da chance dele desenvolver alguma complicação. Então, vocês viram o tamanho daquele aparelho? É um aparelho grande ou é um aparelho pequeno? O que vocês Pequeno. acham? É um aparelho pequeno, então a gente tem métodos automatizados de toda forma. Então a gente tem aparelhos pequenos, aparelhos médios, aparelhos grandes. Então aqueles aparelhos mais pequenos, então eles chamam de point of care, que é aquele equipamento que vai em loco. Então ele vai para o local assistencial. Então é um equipamento que pode ficar dentro de um bloco cirúrgico. Então é um equipamento que pode ficar lá no pronto-socorro, principalmente nessa época da dengue, onde o médico ele precisa do resultado para ontem. Então a pessoa passa o sangue no aparelho, entrega o resultado da mesma hora, o médico vai ver, não, plaqueta está baixa, não pode ir embora não, plaqueta está normal, pode ir embora. Então isso ajuda demais a assistência na saúde. Então a gente viu um método mais simples. Agora eu vou mostrar para vocês um método extremamente moderno. Vamos lá. Então vamos lá. O que vocês conseguiram ver de diferente nesse método? Hein?
É que não precisa usar recursos humanos nele. Então vamos lá, vou colocar aqui de novo para a gente ver o que esse equipamento faz. Vou colocar no mute. Tá dando para me ouvir e ver o vídeo ao mesmo tempo? Tá dando? Tá. Tá, César. Então, olha, a Da gente outra vez tem. eu também não ouvi o som do vídeo. Ah, não? Não. Então a gente tem um equipamento que tem um braço mecânico. Então esse braço mecânico ele pega o tubo sozinho, injeta uma agulha nele e aspira o sangue. A gente pode ter também diversas plataformas acopladas, ou seja, a gente junta vários aparelhos e forma um sistema. Então isso analisa uma quantidade enorme de amostras. Próximo passo. Ele faz o esfregaço sozinho. Então não precisa de ninguém fazer. A própria máquina já faz, já cora. E depois ele tem uma câmera acoplada que vai escanear a célula. Então ele escaneia as 100 células, ele dá o resultado e faz o escaneamento das 100 células. Então é um equipamento extremamente tecnológico. Aquele equipamento ali a gente não precisa de praticamente intervenção humana nenhuma. Claro, são poucos os lugares que tem. Então são aqueles locais em que a gente tem um grande volume de hemogramas. Normalmente a gente tem um equipamento só que vai passar e fazer hemograma. Então, quando ele faz a lâmina, cora a lâmina, fotografa a lâmina, aí já é um equipamento extremamente tecnológico. Então, é um dos últimos avanços que a gente tem. Então, a gente tem equipamento que já faz o reticulócito, já te dá o resultado de reticulócito. Só que são equipamentos mais caros, então só são utilizados em empresas onde se tem uma demanda muito grande para poder pagar o custo. Então, como que funcionam esses equipamentos? A gente vai ver agora. Então, os analisadores hematológicos, eles vão detectar a presença dessas células através da passagem delas por um campo eletromagnético. Então, a gente tem diferentes tecnologias para a gente criar esse campo magnético. Então, a gente tem a impedância, que é um método elétrico, e a dispersão da luz, que é um método óptico. Então, como que funciona? As células elas têm diferentes propriedades biofísicas. Então, cada célula vai criar um sinal diferente. E esse sinal ele vai ser detectado pelo aparelho de automação. Então, para a gente entender um pouco da metodologia, o primeiro que a gente vai falar é a impedância. Então, esse método ele se baseia na mudança na condutividade de um meio condutor. Então, a gente tem um meio condutor durante a passagem das células sanguíneas, que são partículas não condutoras de eletricidade. Então, a gente vai colocar essas partículas aqui e a gente vai ter a mudança na condutividade. Então, essa célula passa por um canal e depois ela vai ser identificada. Então, a mudança nessa condutividade é proporcional ao volume das células. Então, essas células elas são separadas por tamanho. Então, o aparelho ele consegue identificar uma célula que é menor de uma célula que é maior. E a gente tem um outro método acoplado aí, que é a focalização hidrodinâmica, que impede a recirculação e sobreposição de células. Então, a gente tem aqui é onde a amostra vai ser inserida e ela vai ser sugada para dentro do aparelho. Então, a gente tem diluentes pré-abertura e pós-abertura para fazer com que essas células elas se alinhem. Porque se passa uma célula atrás da outra, esse aparelho ele vai contar como uma célula só. Então, aí a gente tem o quê? Um viés, a gente tem um resultado que não é verdadeiro, porque uma célula está passando atrás da outra e está sendo contado como uma. Então, se a gente tem 10 células sobrepostas, a gente teria 20, mas vão ser contadas só 10.
Então, é um sistema para minimizar esse erro. O método óptico já é utilizado com base no princípio de dispersão da luz. Então, a gente tem um fluxo centralizado da amostra. Então, a gente faz também uma focalização hidrodinâmica. Então, essa amostra ela vai passar por uma câmara de fluxo. E lá nessa câmara, a gente vai ter uma fonte de luz laser monocromática. Então, essa luz, durante a passagem das células, vai provocar alteração no feixe de luz. Então, a célula provoca essa alteração no feixe de luz. Então, o número de vezes que a luz dispersa incide sobre o fotodetector vai fazer a contagem dessas células. Então, aqui é um exemplo. Cada vez que a célula passa por essa dispersão de luz, ela vai ter a luz dispersa lateralmente. Então, cada vez que essa luz se dispersar, o equipamento vai contar como uma célula. Então, se ele tiver 10 dispersões de luz, vão ser o quê? 10 células contadas. Então, o princípio é esse. Então, a interação das células com o feixe, ele vai dispersar a luz em várias direções. Então, a gente tem outros fenômenos que ocorrem durante a dispersão. Então, a gente pode ter absorção da luz, difração, refração, reflexão. Então, a gente pode alterar o comprimento de onda daquela luz, a gente pode alterar a velocidade daquele comprimento de onda. Então, essas informações vão ser computadorizadas através de citogramas e histogramas com informações qualitativas e quantitativas das células sanguíneas. Então, a gente tem também algumas formas de acentuar essas reações in vitro. Então, a gente usa reações citoquímicas, como, por exemplo, fluorocromos, enzimas, como peroxidase. Então, isso vai favorecer o quê? Um aumento na sensibilidade. Então, a gente vai conseguir detectar melhor a célula e também diferenciar melhor a célula. Então, a gente pode utilizar também anticorpos com fluorocromos. Então, é um anticorpo contra alguma proteína que vai se ligar e aí a gente vai separar aquela célula pela caracterização da molécula. Então, aqui é só explicando um pouquinho para vocês. Então, quando a gente tem um desvio frontal da luz, a gente vê o conteúdo interno da célula. Então, a gente vê o que tem dentro dessa célula. Então, quando a gente tem o desvio frontal também, a gente vê o quê? O tamanho. Quando a gente tem a absorção completa da luz, a gente não tem a célula, então é a extinção. E quando a gente tem o desvio lateral dessa luz, a gente vê o quê? A granularidade, ou seja, está relacionado com o conteúdo de DNA e de RNA. Então, basicamente é isso. A gente tem um ângulo de dispersão lateral, que é o SSC, e o ângulo de dispersão frontal, que é o FSC. Então, como que o resultado do hemograma vai ser expresso? Então, ele é expresso em números simples. Então, isso representa a concentração celular em um número por unidade de volume. Ou seja, a gente vai ter X hemácias por microlitro ou por milímetro cúbico. Então, a gente expressa esse resultado em casas decimais. Por exemplo, 2,3 milhões de hemácias. Então, vai ser 2,3 vezes 10 a 6. Plaquetas, 210 mil. Então, vai ser 210 vezes 10 a 3. Então, isso é variável também, vai de acordo com o laboratório. Então, aqui eu trouxe para vocês um resultado numérico. Então, aqui a gente tem os leucócitos. Então, se é 18,93 vezes 10 a 3, qual que é a global desse paciente? Quem sabe fazer a conversão da potência aí pra gente? Nossa.
E WBC significa White Blood Cells, que são os glóbulos brancos. Quando a gente tem vezes 10 a 3, a gente vai andar com a vírgula para a direita, não é isso? Então, a gente tem que andar 3 vezes para a direita. Então, vai ser aqui a primeira, aqui a segunda. Aqui a gente vai colocar um 0. E a terceira. Então, vai ser 18.930 leucócitos por microlitro. Vocês conseguiram entender? Deu para entender? Eu não entendi, César. Vamos fazer. Eu vou abrir um campo aqui para a gente... para facilitar. Então, é 18,93, não é isso? Aí a gente vai andar com a vírgula 3 casas para a direita, porque é vezes 10 a 3. Então, aqui seria a primeira vírgula, andamos uma casa. Segunda vírgula, aí aqui a gente tem que pôr um 0. Terceira vírgula. Então, essa global é de 18.930. Deu para entender? A global seria o que teria no sangue todo. A global de leucócitos. É a quantidade de leucócitos por microlitro. Então, vamos fazer de hemácias. Hemácia está 2,63 vezes 10 a 6. Então, aqui a gente vai passar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4, 5, 6. Então, a gente tem... Espera aí. 2,6. Então 2,63. Tá vendo? Vamos andar com a casa junto. Então, vezes 10 a 6. Então, aqui, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Então, aqui que vai vir a vírgula. Deu para entender ou não? Acho que eu entendi agora. É 26.300 mil por microlitro. Plaqueta. 389 vezes 10 a 3. Então, para a direita, vai ser 1, 2, 3. 389 mil, tá vendo? É assim que a gente vai interpretar. E por que eu estou falando isso? Para sangue, até que isso já vem padronizado, mas existem algumas análises de líquidos corporais, como, por exemplo, líquido pleural, líquido acítico, em que a gente passa esse líquido no aparelho. E a gente tem que liberar em microlitro. Então, a gente tem que saber fazer essa conversão. Então, ó, 2,63. Então, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu para entender? Ou não? Entendi. Então, isso é importante para a gente saber como interpretar esse resultado, porque os aparelhos eles soltam em casa decimal. Eles não vão soltar em milhões, não. Então, aqui a gente tem a global de leucócitos. Aqui embaixo vem o restante do leucograma. Então, a gente tem a quantidade de neutrófilos por microlitro e a porcentagem de leucócitos em relação, de neutrófilos em relação a todos os leucócitos. E por aí vai. Aqui a gente tem o eritrograma, onde a gente vai ver os dados todos das hemácias. Então, a gente vai ver a concentração de hemoglobina, a gente vai ver o tamanho dessa hemácia, o hematócrito, a hemoglobina, a quantidade de células. E aqui a gente tem o quê? A plaqueta. E aqui a gente tem o RDW, que é o índice de anisocitose eritrocítica. Então, se vocês forem olhar, no aparelho a gente não tem tudo separadinho, porque aqui a gente tem eritrograma daqui para cá. Aqui também é eritrograma. Aqui é leucograma, aqui embaixo é leucograma.
aqui é plaquetograma, aqui é plaquetograma. Então, esses dados eles vêm misturados. E a gente tem que saber interpretar cada um deles. Outra coisa interessante, tudo que tem um asterisco ou um sinal é porque a gente tem alteração. Então, se essa global está com esse asterisco, é porque ela está aumentada. Esse menos está diminuído. Então, essa hemoglobina está abaixo do valor de referência. Esse hematócrito está abaixo do valor de referência. O RDW está acima do valor de referência. Então, o próprio aparelho já vai sinalizar para a gente o que está acontecendo ali. Então, o próximo resultado que a gente tem é o citograma. Então, a gente vai separar as células por tamanho e granularidade devido à dispersão, tanto frontal quanto lateral da luz. Então, a gente tem esse SFL também, que é o emprego da fluorescência para poder diferenciar os leucócitos. Então, olha, aqui a gente tem, no eixo X, o tamanho, que é o FSC. E no eixo Y, a gente tem a granularidade. Então, uma hemácia, ela não é menor do que o linfócito? Não é? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que uma hemácia é menor. Então, uma hemácia é menor. Uma hemácia tem grânulo? Não. Não tem grânulo. Então, olha, aqui, quanto maior é o eixo do Y, mais grânulo tem a célula. E quanto maior é o eixo X, maior é a célula. Então, ela tem menos grânulos e ela é menor. Então, ela fica aqui. O linfócito é maior, mas também não tem grânulo, tá vendo? Então fica, ou tem pouco grânulo. Então ela fica mais próximo do limite inferior. Já os granulócitos e os macrófagos, eles são maiores, então desloca mais para a direita, e tem mais grânulos, desloca mais para cima. Então aqui a gente tem a população dos macrófagos e granulócitos. E outra coisa interessante é que cada pontinho desse que vocês estão enxergando é uma célula. Então, esse aqui é um leucócito, esse é um leucócito e por aí vai. Então, esse citograma ele vai representar todas as células que foram contadas naquele analisador. Então, aqui é mostrando esse resultado. Então, aqui ele fez a contagem da global. Então, ele usou tamanho e granulosidade, e aí ele expressou o número total de leucócitos. E esse aqui fez diferente, ele usou a fluorescência para fazer a diferencial. Então, isso é mais para vocês entenderem porque o que a gente usa é esse valor aqui. Então, a gente não vai ficar vendo citograma, sendo que o resultado é expresso em números. Mas é só para vocês entenderem que o aparelho ele solta todas essas análises em uma folha só, né? Então, isso é extremamente importante. Então, aqui é outro explicando. A gente tem os linfócitos, que têm menor tamanho e menor granularidade. Os monócitos, que têm menor granularidade. E os granulócitos, que têm mais grânulos. Então, é outro gráfico comparando aí as diferentes linhagens. Outra coisa que aparece lá no resultado é que a gente tem também histogramas, onde a gente vai distribuir a frequência. Então, as células elas são distribuídas de acordo com a concentração e também por tamanho. Então, o que significa que a gente tem essas hemácias, aí a gente não tem o dado aqui, mas elas são uniformes. Então, elas têm uma distribuição normal aqui. Então, se a gente tem uma anisocitose, a gente pode ter um deslocamento dessa distribuição aqui. Plaqueta, a mesma coisa. A gente tem distribuição normal.
Então, isso é só para explicar. E como que a gente vai ver? No resultado numérico. Então, se a gente tem diferença de tamanho, a gente vê a anisocitose. Se a gente vai ter microcitose, a gente vai ver no VCM. Se a gente vai ter o volume plaquetário diminuído, a gente vai ver no VPM. E por aí vai. Então, a gente falou das células. Determinamos as células por impedância ou... Qual que é o outro método? Método óptico. E como que a gente vai determinar automaticamente a concentração da hemoglobina? Então, dentro do equipamento tem um espectrofotômetro. Então, a gente vai detectar essa hemoglobina através da espectrofotometria. Da mesma forma, a diferença é que alguns aparelhos já não utilizam mais o cianeto, porque ele é extremamente tóxico. Então, próximo passo, determinar o hematócrito. Então, a maioria dos analisadores, eles determinam o VCM, o número de hemácias, e aí eles calculam o hematócrito. Então, isso é uma configuração do equipamento. Então, o próprio equipamento ele já faz todos os cálculos que ele precisa. E o que são alertas morfológicos? Isso é extremamente importante. Então, o aparelho, quando ele perceber que aquela amostra de sangue está anormal, ele vai soltar esses flags. Então, sob quais condições? Quando ele detecta um blasto, quando ele detecta um granulócito imaturo, ou seja, quando a gente tem um desvio à esquerda, quando ele detecta linfócito atípico, leucócitos com inclusões citoplasmáticas, poiquilocitose. Quem lembra o que é poiquilocitose? Ninguém lembra? Poiquilocitose é relacionado com hemácia. Ninguém vai lembrar? Não tô lembrando agora, sim, de cabeça. Então, poiquilocitose é quando a gente tem mais de um formato de célula. Então, é quando a gente tem um codócito e uma hemácia normal, um drepanócito e uma hemácia normal. Então, é quando a gente tem mais de uma forma de hemácia aparecendo no mesmo esfregaço sanguíneo. E ele também solta alerta morfológico quando ele detecta hemoparasitas. Então, quais são os hemoparasitas que a gente viu? A gente viu até na aula prática. Tem um que é da doença de Chagas, que é como se fosse uma foice. Exatamente. Então, a gente viu a tripomachigota do Trypanosoma cruzi em sangue periférico. Então, é naquele paciente que tem Chagas agudo. Então, a gente vai ver aquele parasito lá no sangue. O outro parasita, malária. Então, a gente vê os trofozoítos do plasmódio dentro da hemácia. E como que a gente vai? Por que ele solta esse alerta? Então, vamos pegar com base no método de dispersão da luz, que é o método óptico. Então, se a gente tem uma célula que tem uma inclusão citoplasmática, um tamanho diferente, ele vai alterar toda essa refração aqui da luz. Então, ele pode alterar o desvio frontal, o desvio lateral, o desvio fluorescente. Então, o aparelho vai entender aquilo como anormal. E aí ele vai soltar esses flags. Então, esse flag nada mais é do que a dificuldade do equipamento de identificar as células. Então, é quando ele vai bater ali, aquela luz vai falar, não sei se essa célula é um granulócito, se é um blasto, se é um linfócito atípico. E isso tudo é programado. Então, aqui são os alertas morfológicos. Então, aqui é o alerta morfológico
relacionado a leucócito, white blood cells. Aqui de hemácia, red blood cells. E aqui plaqueta. Então, o que esse aparelho liberou para a série dos leucócitos? Neutrofilia. Então, tem muito neutrófilo. Monocitose, tem muito monócito. Leucocitose, a global de leucócitos está aumentada. Aí ele interrogou, será que tem blasto? Será que tem grã imaturo? O que é grã imaturo? Granulócitos imaturos. Então, seria bastonete, mielócitos, metamielócitos, promielócitos. Aí aqui outra interrogação, linfócito anormal barra blastos. Então está perguntando, tem linfócito atípico ou reativo? Esse NRBC a gente vai ver mais para frente o que é. Então, interrogação da série eritrocítica, ele interrogou anisocitose, então ele detectou diferentes tamanhos de hemácias e também detectou uma anemia. Então, será que associada a isso a gente tem uma alteração de formato, ou seja, uma poiquilocitose? Aqui outro alerta morfológico, linfocitose, leucocitose, blasto, linfócito atípico e linfócitos anormais. Então, ele já está te dizendo que ele teve dificuldade para identificar essas células. Então, ele está te pedindo para você confeccionar o esfregaço e você fazer observação microscópica se você está vendo um blasto, um linfócito atípico ou linfócito anormal barra blasto. Então, pode ser um linfoblasto. E aqui a gente tem interrogação para plaqueta trombocitose. Então, a gente vai lá olhar na lâmina se tem grumos de plaqueta, se tem plaqueta macroplaqueta e por aí vai. Então, aqui eu trouxe novamente um resultado que sai diretamente do equipamento automatizado. Então, esse equipamento é o XE2100. Então, a gente tem identificação do paciente. Então, essa identificação ela é um código de barra. Então, esse código de barra está no tubo do paciente. E qual que é a segurança que aquele tubo é daquele paciente? No momento da coleta, o paciente ele vai conferir o tubo com o nome dele. Então, esse também é processo pré-analítico. Então, ele confere se o nome dele lá é João. Tá certo? Tá certo. Tá errado? Tem que trocar. Então, esse código de barra ele vai ser reconhecido e esse resultado ele vai automaticamente para um computador. E de lá, o exame vai ser liberado. Então, a gente tem toda a rastreabilidade, a gente tem qual rack que aquele tubo estava. Então, cada estantezinha daquelas que vocês viram passar pelo aparelho é uma rack. Então, essa é a rack número 23 e esse tubo estava na posição 1. Então, isso é até importante para a gente detectar erros analíticos. Então, aqui, quando ele solta esse positivo aqui, é porque ele identificou alerta morfológico. Então, se tiver negativo, você pode liberar aquele exame sem fazer a contagem da lâmina. Por quê? Porque o aparelho ele conseguiu identificar todas as células sem nenhuma dúvida. Então, aqui a gente tem resultados numéricos, tanto eritrograma, quanto leucograma, quanto plaquetograma. A gente tem o citograma, onde a gente vai ter contagem de leucócitos e a diferencial. Então, esse citograma aqui corresponde a esse resultado numérico aqui. E aqui a gente tem um histograma, então é a distribuição de acordo com a concentração e o tamanho da célula. Então, vamos lá, a gente fez o alerta morfológico, fez o hemograma, o aparelho soltou o alerta morfológico. Então, ele está com uma global alta, soltou leucocitose, está certo. Então, ele liberou neutrofilia, então aqui está 67. Então, dependendo do caso, a gente vai parametrizar esse aparelho, ou seja, a gente escolhe a partir de quanto que aquele aparelho vai liberar uma neutrofilia. Então, tem casos que acima de 65 já solta neutrofilia.
E ele também foi e liberou o quê? Gram imaturos. Aí a gente foi lá e fez a lâmina. Então, casou com o quê? Casou com gram imaturo. Então, é um paciente que tem desvio à esquerda. Então, a gente está vendo bastonete, a gente está vendo mielócito, a gente está vendo um meta. Então, a gente confirmou que a gente tinha granulócito imaturo. E aí eu pergunto para vocês, essa contagem aqui, ela permanece a mesma? O que vocês acham? Tipo assim, eu acho que não, porque como ele está imaturo, a célula não vai funcionar de acordo com que ela deveria funcionar. Não, mas e como que é o resultado do hemograma desse paciente? O que vocês acham? A gente vai liberar essa contagem, vai colocar a observação que a gente viu granulócito imaturo? O que vocês acham? Como é que chama quando a gente tem esse tanto de célula imatura no sangue periférico? É desvio a... Direita? Não, desvio à esquerda. De esquerda. Esquerda. Isso. E como que a gente vai representar esse desvio lá no laudo? Não sei. A gente vai contar 100 leucócitos, vai diferenciar. Então, por exemplo, a gente achou 10 linfócitos, 75 neutrófilos, 10 bastonetes e 5 mielócitos. Então, essa contagem aqui, ela não vai aparecer no laudo. A gente vai colocar a nossa contagem morfológica, as células que a gente diferenciou. Por quê? As células imaturas estão contidas todas aqui, ó. Então, a gente sabe que tem 67, mas a gente não sabe quantos bastonetes, quantos mielócitos. E o desvio à esquerda, ele é útil porque ele avalia o quê? Prognóstico. Então, quanto mais célula imatura o paciente tiver, mais grave é o quadro dele. Então, a gente não coloca essa contagem. A gente vai colocar a nossa contagem, que a gente vai fazer no microscópio. A gente vai observar essas células e vai contar. Então, vai contar um segmentado, 2, 3, depois vai bastonete, 1, 2, 3, vai contando 100 células e depois a gente vai expressar no lugar desse resultado aqui. Para a gente poder o quê? Mostrar para o médico a quantidade de granulócitos imaturos que a gente tem. Deu para entender? Deu? Mas na hora de escrever, assim, que você vai colocar a quantidade também, César? Isso, a gente vai tirar. A gente vai contar 100 células, não é? Então, 100 células a gente expressa em porcentagem. Então, se a gente achou 2 mielócitos, então são 2% de mielócitos. 10 bastonetes, 10% de bastonetes.
E aí vai sair no lugar desse resultado aqui. A gente vai trocar. Por quê? Porque o aparelho não foi capaz de detectar células imaturas, mas o médico ele precisa saber quantas células imaturas aquele paciente tem. Então, vamos ver o próximo exemplo. Então, o aparelho liberou monocitose. Então, a gente vai contar e ver se realmente é uma monocitose. Porque ele também soltou linfócito anormal. Linfócito anormal, ele é um linfócito grande, um linfócito atípico. Ou até mesmo o linfoblasto, é uma célula grande. Então, às vezes, ele foi contado como monócito, mas não é monócito. É um linfócito. Por quê? As células são contadas de acordo com tamanho e granulosidade. Então, se a gente tem um linfócito que não é normal, não é aquele pequenininho, então é um linfócito grande, basofílico, ele vai ser contado como outra célula. Próximo, blasto. Então, a gente vai lá e vai ver no esfregaço. Tem alguma célula com nucleolo? Então, se a gente vê célula com nucleolo, é blasto. Vai confirmar o que o aparelho está apontando. Olha o linfócito anormal aqui. Então, a gente tem dois linfócitos atípicos. Então, eles são diferentes. Então, aqui é o linfócito reativo. Ele está praticamente um plasmócito. Só que o núcleo dele está muito grande. Mas é um linfócito reativo. A gente vê essa intensa basofilia citoplasmática, é uma célula maior do que o linfócito normal. E o linfócito atípico também. A gente vê que ele tem um citoplasma amplo e as extremidades dele são basofílicas, devido à reatividade dele. Então, o aparelho, essa célula passou lá, detectou e ele viu que aquela célula não é nenhuma daquelas que ele conhece. Então, a gente precisa ver no microscópio qual célula que é. E a gente tem esse NRBC. Vocês já ouviram falar? Ou já viram em algum lugar essa sigla? Não. Nunca vi, Então não. significa Nucleated Red Blood Cells. Então vocês estão vendo que a gente tem que até saber um pouquinho de inglês, né? Tem muita coisa de aparelho que é em inglês. Então são os glóbulos vermelhos nucleados. Então quem sou eu? Quem são os glóbulos vermelhos nucleados? Quem vai lembrar? Vamos pensar lá na eritropoese. A hemácia ela não tem núcleo. Quem que tem núcleo? É o eritrócito? Não, o eritrócito é uma hemácia. Do reticulócito. O reticulócito não tem núcleo, só tem fragmento. Ah, isso aí. É o próximo. Tá chegando lá. Antes do reticulócito. Hã? Metarubicito. O que é isso? São hemácias imaturas que possuem núcleo. Mas qual que é o nome? Isso aí é o nome que não se usa mais. Ah, tudo. É antes do reticulócito. Vem bem antes do reticulócito. Antes da hemácia imatura perder o núcleo dela, qual que é o nome dessa célula? Eritroblasto? Exatamente, maravilhoso. Eritroblasto. Então, são os glóbulos vermelhos nucleados. Então, quando ele solta NRBC, é porque ele viu que ali tem um eritroblasto. E casa, ó. Esse paciente aqui tem uma contagem hemácia um pouco menor e uma hemoglobina baixa.
Então, ele tem o quê? Um estímulo medular e aí pode ter eritroblasto nesse esfregaço. Então, a gente vai contar os eritroblastos. E vamos pensar mais. Então, ele contou os eritroblastos. Ele contou 20 eritroblastos. Vocês acham que esses eritroblastos estão contando aqui nessa global de leucócitos? O que vocês acham? Pensa no sentido da metodologia. Então, ele vai separar as células de acordo com o tamanho e granulosidade. Né? Quando a luz vai incidir sobre essa célula. Com qual célula que o eritroblasto parece? Vamos pegar um eritroblasto maior. Qual célula que vocês acham que ele pode ser confundido? Ele não parece um pouquinho um linfócito? Bem de leve? Vocês não acham? Sim. Então, o que que acontece? A luz, quando ela passar aqui, ó, vamos voltar lá. Uma hemácia não tem núcleo, ou seja, a luz transpassa com mais facilidade ela, não é isso? Porque o que tem núcleo vai ser barrado, então vai ter granularidade, ou seja, desvio lateral. A hemácia não tem núcleo, então vai passar e é menor. Como o eritroblasto tem núcleo, ele vai identificar esse DNA. Então é quando a luz incidir aqui, a gente vai ter um desvio lateral da luz. Então, esse desvio associado ao desvio frontal, que vai dizer sobre o tamanho dessa célula, vai falar, isso provavelmente é uma célula vermelha imatura. Por quê? Porque a gente teve o desvio lateral e no desvio frontal ele viu que essa célula é menor do que um leucócito. Então, aí ele vai interrogar. Então, isso parece um linfócito, mas o aparelho ele é capaz de reconhecer essa célula. Então, nada é por acaso, tudo tem um princípio. Então, se ele interrogou, tem um motivo. Qual que é o motivo? A dispersão lateral. Bateu no núcleo, dispersão lateral. Então, outro alerta morfológico aqui. Anisocitose e anemia. Então, de fato, está batendo com o que o resultado numérico liberou. Então, o que é anisocitose? Quem lembra? É quando tem vários tipos de hemácias no mesmo sangue. Tipos? É forma ou é tamanho? Forma. Oi? Forma. Forma é poiquilocitose. Anisocitose é quando a gente tem mais de um tamanho de hemácia no esfregaço. Então, aqui a gente tem uma hemácia que está normal, aqui a gente tem uma macrocítica, tá vendo? Então, a gente tem diversos tamanhos. Aqui a gente tem uma microcítica. Então, são vários tamanhos de hemácias aparecendo no mesmo esfregaço. Então, ou seja, concomitantes. Então, quais que são os interferentes que a gente pode
encontrar? Então, a gente vai voltar lá no pré-analítico. Eu coloquei esse slide aqui só porque a gente precisa entender das metodologias para a gente entender o que vai interferir. Então, a qualidade da coleta é uma coisa que vai interferir. Então, o tubo ele pode ter a presença de coágulos. Então, se ele tem coágulo, qual que é a consequência? O que a gente vai ter de erro naquele material? Quem lembra? Ninguém? A gente já falou umas 3 vezes. Eu acho que é alteração na plaqueta. Isso, então a plaqueta ela vai estar aumentada ou diminuída quando a gente tem um coágulo dentro do tubo? Eu acho que diminuída. Exatamente. Então a gente tem uma falsa trombocitopenia. Por quê? Cada coágulo vai contar como uma plaqueta. Então a gente vai ter essa alteração aí. Lipemia e icterícia. Então, alguém já ouviu falar em que é lipemia e o que é icterícia? Ninguém? Eu não, professor. Que teria esse é o aumento da hemoglobina? Hemoglobina não. De quê? É um produto de degradação da hemoglobina que provoca icterícia. Tá. Anemia falciforme, professor. Na anemia falciforme, a gente tem essa apresentação. A gente tem icterícia. É a mesma coisa quando o paciente tem o olho amarelado. O que acumula? Bilirrubina? Exatamente. Então, aqui, ó, um tubo ictérico. Então, a gente vê que ele é alaranjado ou esverdeado devido ao aumento da bilirrubina. E a lipemia é o aumento de triglicérides. Então, aquele paciente tem hipercolesterolemia. Então, olha como é leitoso esse sangue. Então, ele é leitoso por quê? Porque tem alta concentração de triglicérides. E o que isso vai interferir? Vai aumentar a turbidez. Então, quando o aparelho vai analisar esse sangue, ele vai fazer uma espectrofotometria. Então, na espectrofotometria, a gente usa o que? A absorbância. Só que a gente tem um aumento de turbidez. Então, quando a luz vai incidir, ele vai achar que tem mais concentração de hemoglobina naquela célula. Então, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, vai estar aumentado e a hemoglobina também. Mas não é porque o paciente tem um aumento, é porque a amostra está lipêmica ou ictérica. Já a hemólise, a gente tem o quê? Diminuição das RBCs, que são as hemácias, Red Blood Cells, e do hematócrito. Por quê? Se a gente tem hemólise, a gente lisa as hemácias. Então, se a gente lisa a hemácia, a gente tem o quê? O rompimento daquela célula. Aquela célula não vai passar naquele tubo detector e não vai ser contada. Por quê? Ela foi destruída, ela não existe mais. Então, para a gente terminar, vem a parte final da aula, que eu queria que vocês pensassem. Vocês acham que a gente coloca um aparelho no laboratório e aquele equipamento ele fica lá para sempre? Não. Não, então a gente precisa trocar. Por que a gente precisa trocar de equipamento? O que vocês acham? Se for parar no parâmetro assim, normal, é por causa do desgaste. Isso, a gente tem vida útil, mas uma vida útil do equipamento pode durar 30 anos.
Mas se a gente for pensar em tecnologia, por que a gente vai mudar equipamento? Por causa que com o tempo a tecnologia vai avançando, aí acaba que a gente tem que ter um aparelho adequado para novos tipos. Exatamente. Então, a gente precisa de estar sempre à frente. Então, com o avanço da tecnologia, surgem novos equipamentos que são mais sensíveis, mais precisos, mais estáveis. Então, a gente precisa trocar. Ou então, se você tem um laboratório, você aumenta a demanda do seu laboratório. Então, a gente sabe que algumas máquinas não comportam uma demanda alta. Então, fazem um número certo de gramas. Se você começa a aumentar a capacidade dele de trabalhar, ele começa a apresentar defeito. Então, a gente tem que trocar o equipamento. Então, primeiro, a gente vai instalar o equipamento. Então, a empresa que vende a tecnologia vai lá dentro do laboratório e vai colocar para de hemograma. Segundo, a gente vai fazer a validação daquele equipamento. Então, a gente faz comparabilidade e reprodutibilidade. Alguém tem ideia do que seja isso? Alguma ideia? Eu acredito que vai comparar os dois, né, para ver Os dois quem? os dois aparelhos. O novo e o antigo? É, Isso. porque ele vai comparar a precisão de um com o outro, é, se a reprodução ela é precisa igual, né, para ver qual que se adapta melhor, Isso, a se há erros. comparabilidade é isso. Então, comparabilidade, a gente vai comparar um método que já foi validado com esse método que está para ser validado. Ou seja, a gente vai comparar com o equipamento antigo, ou então, se você está pela primeira vez implantando um aparelho, você vai comparar em outro laboratório. Então, a gente pode ser tanto intralaboratório como interlaboratório. Então, a gente vai comparar as duas tecnologias. E a reprodutibilidade? O que seria uma reprodutibilidade? É a quantidade de reprodução que ele pode, eu acredito que seja, não sei, porque reprodutibilidade é reprodução, né? Tem de reprodução e ou é a quantidade que ele consegue avaliar. Mas é de uma mesma amostra ou várias amostras? Eu acredito que seja de várias ao mesmo tempo, igual aquele lá que você mostrou pra gente de alta tecnologia. Ele consegue reproduzir várias amostras ao mesmo tempo, porque Não, tinham mas vários vidrinhos. para validação, a reprodutibilidade, a gente usa uma única amostra. Entendi. Então, vou dar um exemplo. A gente vai validar um equipamento. A gente pega 20 tubos de EDTA de pacientes diferentes. E é importante a gente pegar pacientes que são normais e que têm alterações para acima do valor de referência e abaixo do valor de referência. Porque a gente tem que ter uma distribuição ampla de amostras que o equipamento vai detectar todas essas faixas. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente não vai pegar só a amostra normal. Então, você pode até fazer no caso em que você não tem a possibilidade nenhuma de pegar uma amostra alterada. Mas se você consegue, você tem que pegar todo tipo de amostra, a muito alterada, a pouco, a normal. E aí você vai comparar com outro equipamento, beleza. E a reprodutibilidade, você pode separar um tubo daquele e você vai repetir o mesmo exame 20 vezes, da mesma amostra. Por quê? A gente tem que saber se aquele aparelho reproduz o mesmo resultado. Então, se você passa o sangue 5 vezes, na 6ª vez já começa a ter uma alteração acima do que é permitido,
você não tem reprodutibilidade, então você não pode aprovar aquele equipamento. Então a gente tem testes estatísticos, então a gente usa uma média. Então, por exemplo, a gente pode variar 5% do número de hemácias. Então, se a gente tem mais de 5% de variação, não é um valor reprodutível. Então, a gente passa o mesmo sangue 20 vezes. Então, a gente tem 20 vezes o mesmo resultado e, por ser 20 dosagens diferentes, a gente tem uma variação e essa variação ela tem que ser mínima. Então, a gente fez isso tudo. Validou o equipamento. Então, ele está comparável. Então, ele está comparável com uma outra tecnologia e ele também é reprodutível. Então, se eu passar a mesma amostra 5 vezes, 15 vezes, ele vai liberar o mesmo resultado. Então, esse aparelho ele foi aprovado para uso. Então, você pode passar exame de paciente já para liberar. E vocês acham que a gente para por aqui? Eu acho que não, porque o equipamento precisa ser calibrado regularmente, precisa de manutenção. Exatamente, maravilhoso. Então, a gente tem as manutenções. Então, a gente tem tipo de manutenção preventiva, que o próprio nome já diz, é para prevenir, e as corretivas. Então, a preventiva ela é feita anualmente. Então, a gente tem um calendário. Então, no mesmo mês, se eu instalo o equipamento agora, em maio de 2021, esse equipamento ele tem que passar por uma manutenção preventiva. Então, ele vai ser calibrado, ele vai ser feita uma limpeza interna, vão ser verificadas as câmaras de contagem de célula, aquele sistema todo óptico, de impedância. E a corretiva é quando o equipamento ele vai parar no meio da rotina. Então, você está lá operando o equipamento, do nada ele começa a apitar. Então, ele dá um erro de pressão da câmara WBC, que é de leucócitos. Então, aí a gente precisa o quê? Fazer uma manutenção corretiva. Então, a gente tem o manual do equipamento, a gente pode fazer manutenção corretiva, mas em muitas das vezes a gente tem que chamar um técnico, que é o assessor técnico. Então, ele vai até o laboratório e vai mexer naquele equipamento até ele voltar a operar. Então, essa é uma manutenção corretiva. E também a gente tem manutenções diárias e semanais. Então, o que é diária? Todo dia, por exemplo, a gente estipula, todo dia, meia-noite, vai ser feita a limpeza diária. Então, o que é a limpeza diária? Você tem que esvaziar o esgoto do equipamento, você tem que fazer um shutdown no equipamento, ou seja, você tem que reiniciar ele, você tem que fazer a limpeza das cânulas dele. Então, a gente passa uma solução de hipoclorito, por quê? Porque se tiver resquício de sangue, o hipoclorito vai limpar aquelas tubulações. Beleza. E depois, a gente tem os controles de qualidade. Então, a gente tem os controles de qualidade internos e externos. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo desse equipamento, o XE. Então, a gente tem 3 controles internos. E o que significa isso? A gente tem uma bula com um valor conhecido. Então, a gente tem uma média e um range. O que é um range? É a variação que é aceitável. Então, a gente tem aqui hemácias. A média é 2,31. Mas o resultado ele pode ir de 2,22 a 2,40. Então, a gente tem 3 níveis. Um nível baixo, que a gente chama, que é abaixo do valor de referência. O nível normal e um nível alto, acima do valor de referência. A gente passa os 3. Então, vamos dar um exemplo. Eu passei esses 3 níveis. O nível 1 deu uma hemácia de 2,25. Então, está dentro do valor, do range. O nível 2 deu 4,40. Está dentro. E o nível 3 deu 5,60. Então, está acima do que é permitido. Então, um nível não foi aprovado. Vocês acham que a gente pode liberar esse equipamento para uso?
Não. Não pode, exatamente. Então, a gente tem que rever o processo todo. A gente tem que repetir a manutenção diária, ver se tem algum reagente que está contaminado. Porque se a gente tem um resultado que não passou, a gente pode predizer que um resultado de um paciente pode estar errado também. Então, esse controle interno aqui, ele é passado diariamente. Então, todo dia a gente tem que passar ele para a gente atestar que aquele aparelho está funcionando perfeitamente, que ele está estável. E aqui está escrito Open. Então, a gente tem aquelas racks que o aparelho puxa e faz a leitura com o braço mecânico. Só que a gente tem também um modo que chama modo manual. Então, por exemplo, alguns tubos a gente não consegue colocar na automação, que é tubo de recém-nascido, que é aquele tubo pequenininho. Então, a gente tem que passar em outro sistema. Então, ele tem um sistema automatizado e um sistema manual, caso seja necessário. Então, a gente tem que passar tanto no modo manual quanto no modo automático. Então, é um tipo de controle interno este daqui. E a gente tem também o controle externo. O que é o controle externo? O controle externo ele vai avaliar a exatidão. Então, o controle interno, a gente avalia precisão, que é a concordância entre as medições. Ou seja, a gente tem que ter várias medições e essas medições têm que estar próximas entre si. O controle externo, ele vai medir a exatidão, que é a medição próxima do valor real. Então, o que é o valor real? É aquele valor fidedigno. Então, se o paciente tem 15, se a amostra ela tem uma hemoglobina de 15, o aparelho tem que detectar em torno de 15. Se o aparelho libera 13, 12, não está exato. E o controle externo ele é feito uma vez por mês. Então, ele é diferente do controle interno. Então, aqui eu trouxe esses alvos para a gente discutir. O centro do alvo é o valor real. Então, vamos supor que aqui é 5, 5, 5, 5. E aqui, esse último é 1. Então, vocês acham que aqui a gente tem uma precisão ou uma exatidão? O que vocês acham? Eu acho que é exatidão. Isso, a gente tem exatidão, mas não é tão boa. E a precisão? A precisão, tipo, tá um pouco precisa, mas não é tão boa. Porque ela Exatamente. acertou. Oi? Porque ele acertou 2 vezes o alvo e errou 4, né? Exatamente. Então, é como se fosse isso. A gente sempre tem que pensar nesse sentido. No sentido dos alvos. E o 2, o que vocês acham? É preciso ou é exato? Então, aqui, ó, vamos relembrar. Aqui a gente não tem precisão, mas a gente tem exatidão. Então, pelo menos uns 4 aqui estão próximos do valor real. E este daqui? Tem precisão. Tem precisão e tem exatidão? Agora complicou. Ó, a precisão é quando a gente tem várias medidas e elas têm que estar próximas entre si. Então, as bolinhas estão próximas? Estão, não estão? Uhum. Então, é o método preciso. E está dentro do valor real? Está dentro do valor real. Então, a gente tem o quê? Alta precisão e alta exatidão.
Vamos para o próximo. O terceiro. A gente tem precisão. As medidas estão próximas entre si? O que vocês acham? Está próximo ou não está próximo? É só pegar esse sentido. Ó, aqui tem muita precisão e muita exatidão. Aqui tem muita exatidão, mas não tem muita precisão. Então, esses pontos não estão todos distantes? É alta precisão ou baixa precisão? Existem baixa precisão e baixa exatidão. Exatamente. Baixa precisão e baixa exatidão. Certinho. E o último? O último, ele tem baixa precisão e alta exatidão. Baixa Precisão e alta Baixa. exatidão. Então vamos pensar. Ele tem baixa precisão. Então as dosagens estão próximas entre si? As bolinhas estão uma do lado da outra. Então ele não é de baixa precisão. Ele tem alta precisão. Ah, o alvo que é exatidão, né? É, Agora entendi. O meio do alvo que é exatidão. exatamente, que é o valor real. Então ele é um método que é preciso, mas não é exato. Entenderam? Então é o que a gente falou, ó. Baixa precisão, os valores distantes entre si, alta exatidão, estão próximos do valor de referência. Aqui alta precisão e alta exatidão, então a gente tem concordância entre as medições e a medição próxima do valor real. Aqui baixa precisão e baixa exatidão. E aqui a gente tem alta precisão, então os valores foram próximos, mas distante do real. Então ele não é exato. Vocês conseguiram entender, mais ou menos, como que funciona esse controle de qualidade? Conseguiram? Eu consegui entender. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai garantir que o resultado dos nossos pacientes estejam corretos. Então, se a gente tem qualquer problema, se a gente tem um método que é preciso, mas não é exato, não é um método bom. Se é um método que não é preciso, não é exato, piorou. Se é um método que não é preciso, mas tem alta exatidão, também não é tão bom. Então, o ideal é que ele seja preciso e exato. E, às vezes, pode ser o quê? Uma instabilidade. Então, a gente teve alguma alteração de alguma tubulação que alterou na precisão do equipamento. Então, ele precisa sofrer uma calibração para ajustar e passar a ser preciso e exato. Então, aqui, só para terminar, como que a gente avalia o controle interno? Então, a gente tem, hoje em dia, softwares em que a gente vai plotar os dados desses controles. Nas próprias máquinas também, elas já têm os gráficos que elas geram. E aí a gente tem o gráfico de Levy Engines, onde a gente vai analisar de acordo com a média. Então, a gente tem uma média, um desvio padrão. O que é o desvio padrão? É o quanto que pode variar. Então, essa hemácia aqui, essa hemoglobina, de 5,8, ela pode ser até 6 ou a partir de 5,6. E ele forma esse gráfico. E a gente que vai determinar quais as regras que a gente quer usar. Então, normalmente é aceito valores até o segundo desvio. Então, o segundo desvio seria o 6 ou o desvio inferior, o 5,6. Então, se passou disso, por exemplo, no terceiro ou lá para cima, essa dosagem está fora do que é padronizado. Então, a gente tem que analisar.
Então é dessa forma que a gente vai perceber que tem algum erro acontecendo naquele equipamento. Então, quando a gente for fazer o controle de área e plotar, vai gerar um gráfico. Por exemplo, nesse dia aqui, o nível 1 deu praticamente próximo ao limite superior. Ainda está aceitável, mas vamos supor que no próximo dia, ao invés de vir aqui, ele veio para cá. Isso vai indicar para a gente que é uma instabilidade do equipamento. E aí a gente tem que começar a estudar o que aconteceu para aquele equipamento ter essa instabilidade. Por quê? A gente tem que ter uma constante. Então, se a gente tem qualquer valor que saia do valor que a gente preconiza, a gente tem algum indício de erro. Então, a gente tem que investigar porque esse resultado pode impactar no resultado do nosso paciente. Então, se é uma câmara que está, uma tubulação que está furada, que está escapando algum reagente, que não está concentrando, ou algum reagente que está contaminado, que está trabalhando na turbidimetria. Então, a gente tem que saber investigar isso para quê? Para a gente garantir a qualidade do exame. E no mais é isso. Vocês tiveram alguma dúvida? Eu posso dar uma pergunta, César? Claro. Eu vou printando a chamada enquanto Você isso. falou cianeto. Por que essas máquinas usam cianeto? Porque eles fazem uma reação colorimétrica. Então, aquela molécula de cianeto e ferricianeto se liga à hemoglobina e gera uma cor. E aquela cor vai ser lida no equipamento. Mas hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais equipamento que usa esse reagente. Por quê? Porque ele é tóxico. É porque se acontecer algum acidente... Então, a gente quase não usa. Mas, assim, é muito difícil ter acidente. Por quê? Porque os reagentes, eles vêm todos em caixas fechadas, a gente só acopla. Então, não é uma coisa que a gente tem que preparar manualmente. Então, é mais seguro. Não é perfeitamente seguro, mas a gente tem uma confiabilidade melhor. E também a gente tem que ter noção de quê? Da biossegurança. Então, a gente tem que usar óculos. Então, por exemplo, o esgoto, toda máquina de hemograma tem o esgoto. O que é o esgoto? É quando ele faz toda a reação, então ele vai jogar o sangue fora e o reagente que ele utilizou fora. E aí, a gente tem que desprezar esse esgoto. Então, esse esgoto ele tem que ser desprezado em local apropriado e também a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente vai despejar esse esgoto ele pode retornar na nossa cara. Então, a gente pode ter um acidente de trabalho. Então, a gente tem que usar o quê? Na hora que for despejar a máscara, a gente tem que usar óculos. Por quê? Porque se respingar alguma coisa, não vai respingar, não vai atingir nenhuma mucosa. Então, isso é importante. Então, cada dia mais, as empresas trabalham em sustentabilidade. Então, esses reagentes tóxicos, eles praticamente não existem mais. Então, assim, esse ferricianeto ele é utilizado na prática manual, que quase a gente não vê. Nos equipamentos, a maioria já não utiliza, justamente por causa disso. Por causa do potencial tóxico dele. E a gente também tem um documento que chama FISPIC, que é um documento de inspeção de produto químico. Então, é uma ficha de informação de segurança para produto químico. Então, nessa FISPIC, a gente tem tudo que aquele reagente pode causar de mal para a gente. Então, ou seja, a gente tem uma FISPIC do reagente X do equipamento de hemograma. Então, vai estar lá, ferricianeto. Aí a gente vai ver qual que é o potencial. Ele tem potencial carcinogênico, então ele pode provocar um câncer. E depois vai falar o quê? Em caso de exposição, o que você deve fazer? Se for em contato com a pele, você tem que lavar. Se for em contato com a via aérea, você tem que procurar um médico imediatamente. Então, isso também é um produto, isso é mais relacionado com gestão da qualidade. Mas que a gente tem que já começar, vocês já tem que começar. Oi, deu para me ouvir? Eu. Estão me ouvindo? Oi.
Professor, Oi. é a Cibele. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Eu só consegui entrar na sua aula agora. Perdi Sério? toda a aula. Eu vou gravar ela e ela vai ficar Eu no achei YouTube. eu achei que fosse minha internet, mas a minha internet estava boa e eu fui lá no grupo e eu vi que outras pessoas também tiveram dificuldade. Quando vocês tiverem dificuldade, vocês podem me mandar e-mail, que o meu celular ele chega na hora o e-mail. Aí eu vejo, Então tá. tá? Porque aí se por acaso alguém Professor não conseguir César, bom entrar, dia. bom dia. É Maíra quem fala. Eu também só Tudo consegui jóia? entrar agora. Não estava conseguindo entrar. Ai, que estranho. Vocês entraram por qual link? Tinha dois no grupo. Eu tentei pelo primeiro, não consegui. Tentei pelo segundo. Tava dando só a imagem de entrar, mas não entrava. Não, na verdade, no meu pede uma senha, como se eu tivesse que cadastrar uma senha, sabe? Entendi. Só que, como a minha internet estava na internet do meu celular, aí eu pensei, pode ser que seja por isso, tá fraca, né? Mas aí tá. eu acho que não é não, porque agora eu consegui entrar. Então vamos combinar assim, toda vez que vocês tiverem dificuldade, vocês me mandem e-mail na hora que chega no meu telefone. Aí eu paro a aula e abro o Ava, ou então mando para a líder da turma e ela compartilha com vocês. Então tá, mas aí essa aula tá gravada, né? Tá gravado. Não, tá bom. Depois eu vou entrar e vou assistir ela com calma. Tá, assistam que é importante. Tá, obrigada. Vocês vão aprender com mais profundidade na hematologia clínica, mas eu quis pegar assim um pouquinho de cada coisa para vocês já começarem a ter uma noção, para lá na frente vocês já terem mais facilidade para vocês aprenderem a clínica mesmo. Tá. Ô César, Pode falar. tem como você dar uma orientação daquele exercício que você deixou lá no AVA? O da aula de hoje? Isso. Então, eu coloquei uma folha de um equipamento. Então, aí vocês têm que correlacionar o alerta do aparelho com os dados numéricos e associar com as patologias que a gente já estudou. Então, por exemplo, ele soltou anemia. Então, ele soltou anemia por quê? Porque tal coisa está abaixo do valor de referência e tal coisa está abaixo do valor de referência. Então, isso pode ser relacionado o quê? Com anemia. O que mais que a gente pode enxergar? A gente pode enxergar a forma de hemácia alterada, a gente pode enxergar tamanho alterado, essas coisas. Global de leucócitos aumentado. Então, a global, ela casa com tal alerta morfológico. Então, esse alerta morfológico junto com a global pode indicar tal processo, um processo inflamatório, um processo infeccioso. É só para vocês aprenderem a correlacionar os dados que saem da folha do hemograma, porque ele já vai contar a história toda. Sim. Tá? Mas assim, eu vou só dar o visto, aí depois a gente corrige quando a gente for fazer a revisão para oficial 2. Tá. Tá? Essa atividade é para te entregar? Oi? Para poder